Daphne, tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Genuíno. Boa sexta para gente. Bom Bom dia, dia, Daphne. Genuíno. Bom dia, Léo. Bom dia aos nossos internautas e às internautas. A Júnia manda aqui um bom Dilma, né? Acho que vai ter uma entrevista, se eu não me engano, hoje vai ter uma entrevista da Dilma na EBC. Vamos ficar ligados aí, que essa é uma notícia importante. Queria só mandar um recado aqui, ó. Mandar um recado para o pessoal que hoje, às 21 horas, começa na TV 247 o programa Cessar Fogo, né? Eu tive um arranca-rabo aqui, Genuíno, com o Alex Sonic, mas a gente já fez as pazes. E aí a gente tem um programa novo na TV 247 chamado Cessar Fogo, né? Que começa hoje às 21 horas. Eu queria dar parabéns para o 247 esse acordo com o Alex Sonic. Isso aqui é uma grande família. Então, isso aqui é mais ou menos. Quando tem briga, sempre tem reconciliação. A briga alimenta a iniciativa, os grandes gestos, isso é muito positivo. É isso aí. Mas eu queria te ouvir, Genuíno, rapidinho antes de sair, é o seguinte: se você tem um candidato para o Supremo Tribunal Federal. Não tenho e estou incomodado que o Supremo Poder seja pautado pela religiosidade ou por qualquer tipo de corporativismo. Nós não estamos discutindo a função do Estado democrático, de uma sociedade democrática, dos valores civilizatórios que devem orientar decisões do Supremo, seja no campo político, seja no campo social. Nós estamos discutindo o caminho para o Supremo Poder, porque o STF é um grande poder, está cumprindo um papel importante na punição dos golpistas e merece o nosso apoio, mas também nós temos que ter uma visão, vamos dizer assim, laica sobre as instituições do Estado democrático quando se trata da pauta da religião para orientar escolhas para a Suprema Corte. Mas eu não vou opinar, porque às vezes que eu opinei no passado, as experiências algumas não foram aceitas e outras deram errados. Portanto, eu acho que eu tenho uma visão muito independente em relação a essas escolhas para o Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, seu comentário não é nenhuma crítica ao Jorge Messias, né? Só para. Não, eu não estou criticando nem o nome, nem o Jorge, nem os outros candidatos. Eu estou apenas levantando o debate sobre os parâmetros para as indicações do Supremo. Por exemplo, quando o que matava no peito foi, durante alguns meses, disputado para ir para o Supremo, houve uma discussão parecida com essa. Ele sai do garantismo para o punitivismo e vice-versa. Eu não vou citar outros casos, porque, como eu fui julgado injustamente pelo Supremo, eu prefiro não fulanizar. É isso aí. Bom dia para vocês, boa sexta-feira, bom fim de semana, gente. Valeu, abraços. Bom dia. E aí, Genuíno, aproveito e compartilho aqui essa matéria que a gente deu. O Planalto não vê risco do Senado barrar Messias no STF, apesar de pressão por Pacheco. Né? Então, assim, teve essa pressão pelo Rodrigo Pacheco, que aí eu acho que realmente seria algo muito complicado, né? Os aliados do presidente avaliam que Jorge Messias terá apoio suficiente na sabatina. Então, assim, parece estar pacificado mesmo o nome do Messias e não tem risco, né? Porque isso parece que só aconteceu uma vez na história do Brasil. Como é que você vê esse trâmite burocrático aí, Genuíno? Olha, em primeiro lugar, essa discussão sobre o papel do Supremo, as decisões do Supremo, tanto na interpretação da Constituição como das leis, eu acho que devia ocupar o debate político. Debate político puxado pelo PT, pelo presidente da República, pelo governo. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que entender, e eu estava acompanhando um pouco o Mário Vitor sobre esse problema e o Aquiles, a Lava Jato dorme nas entranhas do Supremo, é bom deixar isso claro. O lava-jatismo dorme ali dentro. Vai talvez esperar um momento que ele bote a cabeça para fora, porque o punitivismo, a projeção do direito penal do inimigo, a ideia de um Ministério Público autônomo, que é uma espécie de quarto poder, a inexistência de mecanismos de controle, seja para o Conselho Nacional do Ministério Público, seja para o Conselho Nacional de Justiça, coloca problemas que, no meu modo de entender, a gente devia discutir com a reforma do Poder Judiciário. Não como o Centrão e como a extrema-direita quer. É outra pauta
na relação com o Supremo Tribunal Federal. Assim como eu defendo uma mudança institucional profunda no campo político e partidário, porque do jeito que está o Congresso, Daphne, com emenda secreta, impositiva e PIX, nós vamos ter crises permanentes na relação com o Poder Executivo. Portanto, eu acho que a gente devia fazer esse debate institucional. Eu acho que ele não foi feito quando o Zanin foi indicado, não foi feito com o Flávio Dino e parece que não está sendo feito agora nessa vaga do Lula 3. Como eu acho que a gente tem que politizar melhor, não o Supremo, mas a intervenção dos partidos, do próprio Congresso Nacional. Eu acho que seria conveniente para a democracia um debate mais qualificado, mais estratégico sobre a visão de Estado, a relação com a sociedade, avaliar a história do Supremo Tribunal Federal ao longo das décadas. Então, eu acho que nada disso me tira do apoio que eu dou, que eu considero essencial para as atitudes do Supremo na condenação dos golpistas sem anistia. E a gente teve essa matéria aqui também, justamente, e você começa falando que temos que ter uma visão laica, né? Mas está aqui, olha, o Lula consolidando aí essa notícia, que provavelmente o nome do Messias já está escolhido mesmo, esse encontro com líderes evangélicos. É claro que eu espero que o nome do Messias tenha sido por toda a história do Messias, ali junto ao presidente Lula e à presidenta Dilma, né? Mas o fato é, ele é evangélico e teve esse encontro, né? Como é que você vê essa aproximação também, esse setor da sociedade que muitas vezes, digamos assim, age, muitas vezes não, a maioria das vezes age politicamente, né? Eles contrariam a ideia filosófica de que a religião é uma lei do indivíduo, é a lei da consciência. Por isso que a gente tem que ter um profundo respeito com a religião e com a não religião, porque é a lei da consciência. Assim como o Estado laico é fundamental para ter um respeito pluralista à religião e às religiões. Em terceiro lugar, eu acho que no Brasil nós estamos assistindo há alguns anos uma ofensiva da religião da prosperidade. Veja os canais de televisão, veja as rádios, veja a imagem e as narrativas que são pregadas, inclusive refletem das pesquisas. Eu acho que a gente tinha que ter mais cuidado no tratamento dessa questão. Eu concordo muito com o que o Aquiles estava falando e o Mário Vitor, de que essa ideia da lei da consciência não pode se vincular com o poder, por isso é o Estado laico, não pode se vincular com o dinheiro, tá certo? Porque não pode se vincular com esquemas de poder, não pode. É a lei da consciência com profundo respeito à religião, todas elas, inclusive a não religião. Eu acho que é isso que a gente tem que pautar. Eu vou me pautar por isso. Não vou examinar essa ou aquela indicação, tá certo? Eu só acho que a esquerda, particularmente o meu partido, teve êxitos em algumas indicações e cometeu erros e falhas em outras indicações. Isso tinha que ser levado em conta quando eu estava na Câmara. Eu acompanhei muito isso, né? E algumas coisas eu faço uma autoavaliação, né? Noutras, as minhas ideias não foram devidamente consideradas, então, mas aí é um processo que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que o Lula vai tomar uma decisão de inteira responsabilidade dele, porque mesmo ele ouvindo, mesmo ele sendo aconselhado, em última instância, a decisão vai da cabeça e do coração do Lula. Muito bem. E, Genuíno, eu queria partir aqui para um outro assunto, que é justamente, enfim, essa ameaça que é o nosso título aqui, alerta máximo na América Latina. A gente está vendo toda essa pressão estadunidense, enfim, na questão da Venezuela, e teve encontro também do chanceler nosso com o Marco Rubio, né? Então, é para isso que a gente vai caminhar. Só Nilda perguntando aqui notícias do Ricardo Neguton, imagino. Ricardo ontem publicou um vídeo que ele tinha sofrido uma cirurgia e que estava passando bem, que foi um sucesso, então ele já deve estar voltando
as atividades, está tudo bem. E a Nazaré Brigada, novo membro aqui na nossa TV 247. Muito bem, Genuíno. Eu acho que a gente pode agora falar um pouco... bom, vamos por partes, né? Essa matéria que está aqui, o governo busca saída honrosa nas negociações com os Estados Unidos e admite vitória simbólica de Donald Trump. Itamaraty avalia oferecer algum gesto diplomático à Casa Branca para encerrar impasse sobre sanções impostas por Washington ao Brasil. Claro que o Bananinha não está mais na jogada, teve esse encontro, parece que não foi tocado nesse assunto Venezuela, que depois a gente entra nele, mas como é que você vê esse encontro aí, as declarações do chanceler, enfim, a possibilidade de negociação sobre essa questão das tarifas na internet? Olha, a negociação é uma tática correta do governo Lula. Eu não tenho simpatia por essa história de vitória simbólica, até porque o imperialismo americano está a todo custo buscando algum tipo de projeção com as chamadas narrativas simbólicas. Veja esse acordo, o acordo de colonialista em relação à Palestina. O cessar-fogo é importante, mas esse acordo colonialista, veja a maneira como ele atua na relação com a guerra da OTAN contra a Rússia, e agora na Venezuela, no Mar do Caribe. Portanto, eu acho que a gente tem que ter mais, vamos dizer assim, pé no chão, porque o imperialismo, o fato dele estar negociando não muda o caráter dele. Eu acho que o governo tem que negociar sem ilusão e sem ingenuidade. Por quê? Porque para o imperialismo, Daphne, é fundamental o papel do Brasil na América Latina, porque é o país pelo tamanho, pelas fronteiras, pelas relações não conflituosas, pelo papel que tem o mercado, os recursos naturais, as proteínas animal e vegetal, a água doce, a Amazônia. É um país estratégico dentro do subcontinente, mais estratégico ainda. Então, eu acho que nós temos que ter uma posição muito clara em relação ao imperialismo. É claro que nós não vamos, evidentemente, cantar vitória antes do tempo. Acho que tem que negociar, até porque está claro que o Brasil não vai negociar sua soberania, tá certo? Nem vai discutir a autonomia do Supremo Tribunal Federal. Portanto, isso está muito claro, que eu acho que o governo tem que deixar claro. Agora, as negociações econômicas, tarifárias, comerciais, eu acho que o governo está correto em fazer essa negociação, né? Agora, isso também não deve nos levar a qualquer tipo de alinhamento com os Estados Unidos. Eu defendo que o principal alinhamento nosso se dá com os BRICS, particularmente com a China, com a Índia, com a Rússia, e eu acho que a gente devia intensificar a integração latino-americana. Depois a gente discute essa questão da Venezuela. Para mim, isso é importante, porque esse gesto do imperialismo, o imperialismo combina gestos com porrete, assopra e bate. É assim a tática do imperialismo. Eu já me referi a um filme histórico, Trilha Sonora para um Golpe de Estado, da época que o imperialismo fazia golpe de Estado e não assumia. O Trump agora está assumindo claramente, né? A velha tese dos golpes, que era no passado, no Chile, no Brasil, na Venezuela, Argentina, Uruguai, era mais ou menos escondida. Agora é assumido claramente. Eu acho que a gente tem que também discutir, na nossa consciência nacional, consciência democrática, as nossas diferenças com o imperialismo. Claro, a gente negocia entre posturas diferentes, entre protagonistas diferentes, sem provocar, sem querer fazer ilusão, conciliação ampla, geral e restrita. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela e pé no chão, porque uma vitória... o Trump está desesperado por ter alguma vitória simbólica, porque olha a crise que está dentro da sociedade americana. A crise, inclusive, com a volta da inflação. O fracasso da política externa do trumpismo. Tá certo? Então, eu acho que nós temos que sair... Nós não podemos, vamos dizer assim, embalar
nesse espetáculo de querer ser um protagonismo mundial do imperialismo americano a qualquer custo para salvar a decadência do imperialismo, né? A gente tem que ter cautela, firmeza, mas sem ter ilusão nem ingenuidades. Deixa eu agradecer aqui a Rede Progressista. Sendo gay, não receba essa indicação com bons olhos, do Jorge Messias, ele está falando, né? Evangélicos costumam adotar posições contrárias aos direitos e interesses da nossa comunidade. Fernando Castro, a religião tem sido cooptada pelo que não é religião. O Eduardo Randel faz um pedido aqui para você comentar. Bom dia, Genuíno, por favor. Qual a ideia para melhorar o quadro partidário? Acho que a gente pode falar isso, mas antes eu queria... Vou guardar aqui a pergunta do Eduardo, se me permite, Genuíno, e depois você comenta, eu posso trazê-la novamente. Mas ainda falando sobre Venezuela, né? É muito grave o que aconteceu essa semana, né? A gente viu, o Trump autorizou a CIA e as Forças Armadas a derrubarem o Maduro, usando todos os recursos, inclusive invasão e bombardeio, e mais matança ali de pescadores, usando aquela falácia que está combatendo tráfico de drogas, né? Na verdade, está matando pessoas que a gente não tem nenhuma acusação contra essas pessoas que foram mortas. Eu queria saber como é que você vê essa posição e também, claro, que a gente reclamou um pouco da falta de posicionamento. Não foi tratado nessa reunião aí com o Marco Rubio, do Mauro Vieira, a questão da Venezuela, mas o Lula ontem fez uma declaração no Congresso do PCdoB. Ele disse que o povo venezuelano é dono do seu destino, né? Além dele, o presidente do PT, o Edinho Silva, acusou o Trump de crime internacional por execuções de venezuelanos no Caribe. A ministra Luciana Santos também condenou a escalada militar dos Estados Unidos aqui na região. Como é que você vê esse posicionamento do Lula e dessas pessoas influentes, importantes aí do nosso campo progressista? Posicionamentos positivos, mas eles deviam influir, orientar uma mudança de postura na relação política e diplomática com a Venezuela. Em primeiro lugar, quer dizer, abrir negociações políticas em relação à integração latino-americana. E segundo, a entrada da Venezuela nos BRICS. Terceiro, eu acho que era muito importante na relação do Brasil com os demais países que buscam uma política alternativa chamada Agenda do Sul Global, fazer o debate sobre os riscos de uma atitude belicista, guerreira na América Latina. Os Estados Unidos vai praticar uma atitude insana, bárbara, violenta, ao provocar uma guerra com a Venezuela numa região que tem o Mar do Caribe e a Amazônia. Ele quer fazer ali uma guerra que vai ter desdobramentos regionais. Vamos deixar isso claro. A Venezuela faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com a Colômbia, tem o Mar do Caribe. A Venezuela é a maior reserva de petróleo e gás do mundo, não é qualquer coisa. Portanto, eu acho que a gente devia, a partir dessas declarações positivas, do Lula, do presidente do PT, da presidenta do PCdoB, a gente devia, além das declarações, tomar atitudes de recompor as relações políticas e diplomáticas com a Venezuela. A Venezuela está sofrendo uma retaliação, uma intimidação. E essa retaliação e intimidação de uma espécie de guerra híbrida, de uma espécie de guerra suja, de uma espécie de guerra, vamos dizer assim, psicológica, atinge toda a América Latina. Os riscos são para a América Latina. Nós devemos deixar bem claro isso. O que os Estados Unidos quer legalizar publicamente é a intervenção golpista na América Latina, coisa que já fez no passado e agora está fazendo escancaradamente. E não me surpreende que a mídia monopolista que defende o imperialismo faça editoriais e tome posições justificando a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela a pretexto da discussão das eleições
realizadas as últimas eleições na Venezuela. Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma disputa política em toda essa questão. Porque, olha bem, uma aventura militar na Venezuela não é qualquer coisa. Por que que um almirante que comandava as forças marítimas dos Estados Unidos no Mar do Caribe renuncia e vai para a reserva? E uma das razões, pelo que a imprensa divulgou, era a sua divergência em relação a alguns bombardeios contra barcos de pescadores. Quer dizer, ele vai para a reserva, ele saiu para a reserva. Quer dizer, eu acho que a gente devia ter uma posição mais firme, mais contundente em relação a recompor a aliança e as relações com a Venezuela. O risco é muito grande, não é só para a Venezuela, não, é para toda a América Latina. Eu vou deixar isso claro. É um risco enorme. Aí está o editorial do Globo, né? Como diz aqui a matéria, que tenta naturalizar a barbárie e defende intervencionismo norte-americano na Venezuela, e o perigo né? Tá claro, como se não bastasse a concessão do Prêmio Nobel da Paz a uma golpista, que está dentro dessa escalada, aí vem os Estados Unidos fazendo provocação. E vem o editorial da grande mídia monopolista exaltando o poder do imperialismo para estabelecer ordem democrática, entre aspas, isto é, ordem para os golpistas. E aí, Genuíno, fica muito claro também esse tempo, né, o timing, esse prêmio Nobel, essa ação do estadunidense, enfim, tudo, parece que está tudo no mesmo ritmo, né, acontecendo ao mesmo tempo, né? Você não me parece que isso aí nada seja coincidência. Nada é por acaso, Daphne. Está tudo articulado dentro de uma estratégia de salvar a ordem ocidental imperialista sob o mando dos Estados Unidos, sob o comando norte-americano. É disso que se trata. Então, vem o Prêmio Nobel da Paz, vem esse simulacro de acordo, que não é acordo, cessar-fogo, sim. Esse acordo é colonialista com os direitos à autodeterminação do povo palestino, vem as tentativas de negociação sobre a guerra na Ucrânia, vem a crise na Europa, olha o que está acontecendo com a França, vem a crise em alguns países da África. Portanto, essa crise mundial ela tem uma raiz, é o modelo neoliberal que está provocando guerras, que está provocando dominação, que está provocando mortes pelo mundo afora. Veja a crise dos imigrantes e os Estados Unidos querendo salvar a decadência do império. Exatamente. Genuíno, se você quiser, agora a gente pode, então, responder a pergunta aqui do nosso internauta, Eduardo. Pediu qual é a ideia para melhorar o quadro partidário. Não sei exatamente o que ele fez essa pergunta. Formar, discutir, orientar, instruir, fazer trabalho de base, tirar o partido do comando dos mandatos parlamentares. Me estranha que o PT esteja tão calado diante da situação que o Brasil e que o mundo atravessa. Eu já te falei que eu acho que o PT deveria se lançar numa articulação política com os demais partidos de esquerda e movimentos sociais para fazer um enfrentamento defendendo a justiça tributária, a questão do fim da jornada 6x1, a questão, por exemplo, da taxação dos super ricos, a defesa da posição do Brasil em relação aos Estados Unidos, a discussão sobre a democracia diante desse acontecimento que é o julgamento dos golpistas. Eu acho que a gente tem uma pauta muito interessante que a gente devia colocar na nossa agenda política. Eu acho que essas lideranças a gente devia fortalecer a escola de formação, dar condições para a acessão de novas lideranças, de novos quadros. Eu estou defendendo isso, é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso com curso, estou fazendo isso com viagem, estou fazendo isso com palestra, que eu acho que é fundamental o partido fazer um movimento de recuperar na sua história
um futuro antissistema, um futuro de uma alternativa ao capitalismo, que eu defendo que seja o socialismo, a uma política contra o sistema, combinar reformas emergenciais imediatas com uma visão mais geral. Se a gente não forma quadros, não forma militantes, o partido não, além de ter, o partido não pode só ficar com cabo eleitoral, só com corporativismo. O partido tem que ter militantes, com homens e mulheres, companheiros e companheiras, jovens e cabeças brancas, para fazer essa renovação do Partido dos Trabalhadores, como diz, mudar sem mudar de lado, e rediscutir os novos desafios para a esquerda no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente devia estar tomando iniciativas, vamos dizer assim, de promover debates, conferências, seminários, diante dessa militância que está querendo, vamos dizer assim, novos rumos, nova perspectiva política mais à esquerda, porque a crise é grande, é profunda, e se a gente não enfrenta ela apresentando um caminho alternativo, ela vai domando, vai domesticando, vai amedrontando, porque tem uma direita extrema, fascista, que prega o medo, o ódio, a vingança, o negacionismo, o caos, e nós temos que apresentar uma alternativa. Eu acho que o grande dilema nosso é o PT recuperar a formação de quadros, está apresentando um projeto estratégico para o país. Que país nós queremos? Que desenvolvimento econômico e industrial queremos? Que política industrial queremos? Que política nós defendemos para os novos direitos? Da questão das mulheres, da questão do povo negro, a questão da comunidade LGBT, que é mais, dos povos originários. Esses novos direitos têm que enriquecer e aprofundar uma pauta. A discussão da nova classe trabalhadora, que está uberizada, que novos direitos a gente tem que colocar. Eu acho que esse debate político tinha que ocupar o centro da formação dos militantes e das militantes do PT. Não, com certeza. A Maria Nevasco diz aqui, todos os países da América Latina deveriam fazer um movimento juntos a favor da Venezuela. De fato, sim, concordo com ela. É muito grave. E sobre essa questão dos quadros, né, e dos políticos que o Brasil tem que eleger, queria falar um pouco desse relacionamento também. Enfim, o governo Lula, Congresso. Tem aqui, olha, notícia de uns 2 dias atrás, o Lira pressionando o governo para manter os cargos com o Centrão. Então, assim, essas demissões, essas saídas, como é que você está vendo essa relação do Lula, né, do governo, em relação ao Congresso? A relação com o Congresso chegou a um ponto que tem que ser enfrentada, mas é necessário que a gente faça de maneira política. Por exemplo, esse negócio das demissões me fez uma viagem na Constituinte com a famosa frase que a minha amiga Tereza Cruvinel já falou no 247, do é dano que se recebe, do Roberto Cardoso Alves. Eu acho que o governo tem que avaliar, o modelo de governabilidade na relação com o Congresso tem que ser revista. O governo tem que ter um polo em torno das questões-chave do nosso governo. Um polo, mesmo que sendo minoria, fazer enfrentamento. Deixar clara a negociação política presidindo as indicações de cargos. A negociação política em torno de uma pauta pontual. Terceiro, o governo não pode ficar só centrando a governabilidade no Congresso Nacional. Tem que centrar a governabilidade também na sociedade, nas ruas, com a pauta do povo. E, em quarto lugar, eu acho que nós devemos fazer aliança mais estratégica politicamente e fazer uma diferença com alianças eleitorais e pontuais. Essa ideia de fazer uma grande aliança no Congresso Nacional, que foi do início do Lula 3 até agora, que está sendo revista, eu acho que as provocações, a qualidade do Congresso, as decisões que o Congresso tomou, eu acho que mostra que nós temos que adotar uma outra tática política de governabilidade na relação com o Congresso. Como eu defendo uma ampla reforma política institucional, porque com essas instituições que estão aí, orçamento secreto, emenda impositiva, execução obrigatória e o sistema eleitoral,
que não é democrático, porque a representação dos estados na Câmara não é proporcionalmente correto. Eu acho que esse debate nós temos que fazer. A esquerda tem que fazer um debate sobre as grandes pautas. Nós não podemos ficar só administrando essa situação caótica, essa situação momentânea. É uma semana é isso, a outra semana é outra coisa. Eu acho que a gente devia discutir melhor esses rumos, que é o que o Lula está tentando nesse giro à esquerda que ele está fazendo. Só que esse giro à esquerda tinha que ser acompanhado por uma articulação política do PT com os demais partidos de esquerda de maneira mais consistente, mais programática em torno de um projeto sobre o futuro do Brasil, que eu acho que é o que está faltando para nós da esquerda. E, Genuíno, para a gente encerrar aqui, que já deu nosso tempo, mas queria saber como é que você vê aí também o bate-cabeça da direita, né? Se a esquerda tem problemas, digamos assim, a direita também tem. Olha, o Rodrigo Maia disse que o Tarcísio virou favorito a perder a eleição. O Rodrigo Maia disse que o governador de São Paulo foi contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo. Então, tá aí, né? Uma disputa para ver quem herda os votos do Bolsonaro. Vão bater muita cabeça, Dá. Eles vão bater muita cabeça. Agora, esse bate-cabeça, eles vão, na hora H, buscar algum tipo de unidade para estabelecer que tipo de relação vão querer com o governo Lula 4 na eleição, a prioridade deles para eleger grandes bancadas na Câmara e no Senado, e, dependendo do andar da carruagem, eu não descarto a possibilidade deles quererem ainda, com dificuldade, com divisão, criar algum tipo de alternativa. Porque, veja bem, o programa deles para o Brasil é continuar, radicalizar as privatizações, eliminar os tetos de gastos, vinculação ao imperialismo americano de maneira submissa e subserviente, e estabelecer, no meu modo de entender, uma política oligárquica na relação dos poderes, basicamente com o papel do Congresso Nacional na execução do orçamento. Portanto, eu acho que a gente está numa situação melhor, eu acho que a gente tem que consolidar, é ponto de partida, não ponto de chegada, tem muita água a rolar e a passar por baixo da ponte, nós temos que ter cabeça fria e coração quente para não cometer erros, para não cometer falhas. Eu acho que a gente devia, incluir na nossa estratégia eleitoral para 2026, politicamente, a renovação do Congresso Nacional. Eu acho que essa questão tem que assumir uma primazia política do ponto de vista da tática eleitoral. É fundamental a reeleição do Lula, mas nós temos que colocar na pauta política a renovação do Congresso Nacional. Há sintomas de que essa pauta pode calar fundo no coração do povo brasileiro. E eu acho que nós temos que tocar essa questão publicamente, que eu acho que é fundamental, porque do jeito que está esse Congresso atual, essa maioria congressual, do jeito que ela está no Congresso Nacional, olha, o país corre risco e o povo e os direitos do povo correm risco. Eu acho que a gente devia trabalhar muito nessa direção, através de um programa de transformações. Eu costumo dizer que o Lula 4 tem uma grande justificativa legitimadora, que é a pauta de transformações mais profunda desse país. Certo? É isso. O Adeucélio pergunta, quando é que você vai à Bahia, Genuíno? Tem alguma programação? Quando eu for convidado, eu vou. Eu vou sempre aos lugares quando for convidado. Eu não me coloco, né? Mas eu sendo convidado, eu vou, sim. Eu fiz um lançamento do livro na Bahia, em Salvador. Foi muito bom o lançamento. Fiz um bom debate no Sindicato dos Bancários. Fiz um debate com companheiros e companheiras do PT, eu estou me concentrando, Daphne, em debater, formar, estudar, entender o mundo que a gente está vivendo. Muito bom, Genuíno. Então, olha aí, pessoal da Bahia, se quiser o Genuíno lá, tem que convidar. tem que eu não me convido, né, Daphne? Até porque eu não tenho condições de me mover e de me hospedar. Eu tenho que ser convidado com as condições de infraestrutura mínima. Boa.
É isso, Genuíno. Boa sexta para você, bom final de semana, boa luta aí, boa continuação. Obrigada. Igualmente, Daphne. Bom fim de semana. Vamos continuar atento. Eu estou muito atento e preocupado com o desdobramento das ameaças do imperialismo na Venezuela. A Venezuela, vou repetir, está numa área estratégica, uma aventura ali tem repercussões em toda a América Latina. É a velha política dos golpes de Estado. Exatamente, muito preocupante mesmo. Vou até continuar tratando disso aqui com a Márcia Carmo, mas Eu queria, obrigada, Daphne, Genuíno. antes de Boa desligar, eu queria manifestar no 247 a minha sexta. solidariedade ao companheiro Breno Alto, que está sofrendo o lawfare através de ações na justiça. Gente, para mim está travado aqui, não sei se foi o Genuíno que travou ou se fui eu. Oi, Genuíno, não sei se eu travei ou se você travou, mas você estava falando do Breno, né? Eu estava expressando a minha aqui. solidariedade Se ao Breno Alto, que está tem... sofrendo ações na justiça por causa da posição dele em relação à luta do povo palestino. Isso, muito importante. Genuíno vai estar... O Breno Altman está aqui com a gente às segundas-feiras, mas registrado aqui, Genuíno, obrigada. Bom dia.